O sol nasce impiedoso e cada segundo pode ser o último. Na savana africana, sobreviver é vencer ou desaparecer. Aqui não existe piedade, só instinto. Antes de entrar nessa luta brutal, já deixa o like para fortalecer o canal e confere se você já está inscrito, porque a sobrevivência começa agora. Antes de qualquer rugido ecoar pela savana, existe um olhar que paralisa. O leão não precisa correr para impor respeito. Sua presença já é suficiente para mudar o ritmo da paisagem. Imagine o sol se pondo, o vento balançando o capim alto, e no alto de uma pequena elevação, ele observa tudo em silêncio, como se soubesse exatamente quem manda ali. Conversando assim, fica fácil entender por que o leão é chamado de rei. Não por vaidade, mas por domínio absoluto do território. Na vida selvagem, os leões vivem em grupos chamados de alcateias ou bandos, formados principalmente por fêmeas aparentadas e alguns machos dominantes. As leoas são as principais caçadoras, trabalhando em equipe para derrubar presas grandes como zebras, guienus e búfalos. Enquanto isso, os machos protegem o território contra invasores e ameaças externas. Essa divisão de funções garante a sobrevivência do grupo e mostra que a força do leão não está apenas nos músculos, mas também na estratégia e na cooperação. Apesar de toda essa imponência, o leão enfrenta desafios cada vez maiores. A perda de habitat, os conflitos com humanos e a redução das presas naturais colocam a espécie sob pressão constante. Ainda assim, ele continua resistindo, adaptando-se às mudanças e mantendo seu papel fundamental no equilíbrio do ecossistema africano. No fim, o leão não é apenas um símbolo de poder e coragem, mas um lembrete vivo de que a vida selvagem depende de equilíbrio para continuar reinando. Seu rugido não é só som, é um aviso de que a natureza ainda fala alto quando lhe é permitido existir. Poucos animais entram em cena já carregando fama, e o texugo do mel é um deles. Imagine um pequeno corpo avançando sem hesitar, como se o medo simplesmente não existisse. Não importa se o oponente é maior, mais rápido ou mais forte. Esse animal segue em frente com uma confiança quase absurda. Conversando assim, dá para entender por que o texugo do mel é considerado um dos mamíferos mais destemidos da vida selvagem. Na vida selvagem, o texugo do mel é extremamente agressivo quando precisa se defender e incrivelmente resistente. Ele possui pele grossa e solta que dificulta mordidas e ataques, além de garras fortes usadas para cavar e atacar. Sua alimentação é variada e inclui insetos, roedores, aves, ovos, répteis e, claro, o mel que dá nome à espécie. Ele também enfrenta cobras venenosas com surpreendente coragem, resistindo a picadas que seriam fatais para muitos outros animais. Apesar do comportamento ousado, o texugo do mel é um sobrevivente inteligente. Vive de forma solitária, explorando grandes territórios e adaptando-se a diferentes ambientes, desde savanas até florestas e áreas semiáridas. Sua resistência e teimosia garantem sucesso em locais hostis, onde poucos ousam desafiar o perigo. No fim, o texugo do mel representa a força da persistência extrema. Ele prova que, na vida selvagem, coragem, resistência e determinação podem transformar um animal pequeno em uma verdadeira lenda viva. Antes que você consiga piscar, tudo já terminou. O guepardo não é feito para longas perseguições, nem para confrontos demorados. Ele vive para o instante perfeito. Imagine estar na savana aberta, sentindo o vento quente, quando de repente um corpo manchado se lança como uma flecha viva, rasgando o chão com uma velocidade quase impossível de acompanhar. Conversando assim, dá para dizer que o guepardo não corre. Ele explode em movimento, transformando segundos em vantagem. Na vida selvagem, o guepardo é o animal terrestre mais rápido do planeta, capaz de atingir velocidades impressionantes em curtas distâncias. Seu corpo é leve, aerodinâmico e perfeitamente adaptado para uma aceleração máxima. Diferente de outros grandes felinos, ele depende mais da visão do que do emboscamento, escolhendo cuidadosamente a presa antes do ataque. A caçada é intensa e curta,
exigindo enorme gasto de energia, o que obriga o guepardo a descansar logo após capturar o alimento. Ele se alimenta principalmente de antílopes e outros animais de médio porte, contando com precisão absoluta para não desperdiçar forças. Apesar de sua habilidade extraordinária, o guepardo é um dos grandes felinos mais vulneráveis. A competição com leões e leopardos, a perda de habitat e a fragmentação do território reduzem suas chances de sucesso. Muitas vezes, mesmo após uma caçada bem-sucedida, ele perde a presa para predadores mais fortes. Ainda assim, o guepardo continua sendo um símbolo único da vida selvagem africana. No fim, ele nos mostra que a natureza também valoriza a especialização extrema. Nem sempre vencer é ser o mais forte, mas sim o mais rápido no momento certo. Quando a noite cai na savana, um som estranho costuma ecoar à distância, algo entre uma gargalhada e um aviso. É assim que a hiena malhada se anuncia, quebrando a ideia de que apenas os grandes felinos dominam a escuridão. Imagine estar em volta de uma fogueira invisível, ouvindo esses chamados e percebendo que alguém está se comunicando, organizando e planejando. Conversando francamente, a hiena nunca foi apenas a coadjuvante da história. Ela é uma das mentes mais afiadas da vida selvagem africana. Na vida selvagem, a hiena malhada vive em grupos altamente organizados, chamados de clãs, que podem reunir dezenas de indivíduos. Diferente do que muitos pensam, ela não é apenas uma necrófaga. É uma caçadora extremamente eficiente, capaz de derrubar presas grandes como gnus e zebras. Suas mandíbulas poderosas conseguem esmagar ossos com facilidade, permitindo que ela aproveite quase todas as partes da presa. A comunicação entre os membros do clã é complexa, baseada em vocalizações, postura corporal e hierarquia social bem definida. O mais fascinante é que as fêmeas dominam a estrutura social do grupo, sendo maiores, mais fortes e líderes naturais do clã. Essa organização garante eficiência na caça e na defesa do território contra outros predadores, inclusive leões. Apesar de sua importância ecológica, a hiena malhada ainda sofre com preconceito e perseguição humana. No fim, ela representa a inteligência estratégica da natureza, mostrando que sobreviver não depende apenas de força ou velocidade, mas de cooperação, adaptação e um cérebro sempre ativo na escuridão da savana. Antes que a savana desperte por completo, existe um movimento coordenado que já está em ação. O cão selvagem africano não caça sozinho nem confia apenas na força individual. Ele aposta na união. Imagine observar um grupo desses animais se organizando quase sem ruídos, trocando sinais sutis, como se todos soubessem exatamente o que fazer. Conversando assim, fica claro que aqui a sobrevivência não é sobre quem é o mais forte, mas sobre quem trabalha melhor em equipe. Na vida selvagem, o cão selvagem africano vive em matilhas extremamente unidas e eficientes. Cada membro tem um papel durante a caçada, que é rápida, estratégica e baseada em resistência. Diferente de outros predadores que dependem de emboscadas curtas, eles perseguem a presa por longas distâncias até o cansaço vencer. Antílopes e outros animais de médio porte fazem parte de sua dieta, e o sucesso nas caçadas é alto justamente por causa da cooperação. Após a captura, a partilha do alimento segue uma ordem social que garante a sobrevivência de filhotes e indivíduos feridos. Apesar dessa organização exemplar, o cão selvagem africano está entre os carnívoros mais ameaçados da África. A perda de habitat, doenças transmitidas por animais domésticos e conflitos com humanos reduziram drasticamente suas populações. Ainda assim, ele continua lutando para existir, mantendo laços sociais fortes e uma comunicação impressionante dentro da matilha. No fim, esse animal simboliza uma das maiores lições da vida selvagem. Quando a natureza une esforços, a cooperação pode ser mais poderosa do que qualquer força individual. Antes mesmo de levantar voo, ela já domina tudo com o olhar. A águia marcial não precisa se mover muito para impor respeito. Basta estar ali, no alto, observando cada detalhe da savana. Imagine conversar comigo enquanto olhamos o céu aberto e, de repente, percebemos uma sombra enorme cruzando lentamente o chão. Não é pressa, é controle.
Essa ave parece saber exatamente onde está, quem está abaixo e quando agir. Na vida selvagem, a águia marcial é uma das maiores e mais poderosas aves de rapina da África. Vive em áreas abertas, savanas e regiões semiáridas, utilizando árvores altas ou penhascos como pontos de observação. Sua visão é extremamente aguçada, permitindo localizar presas a grandes distâncias. Ela se alimenta de mamíferos médios, aves e até pequenos antílopes, atacando com força brutal e precisão impressionante. Suas garras fortes e bico afiado fazem dela uma caçadora solitária e extremamente eficiente. Mesmo ocupando o topo da cadeia alimentar, a águia marcial enfrenta ameaças crescentes. A perda de habitat, a perseguição humana e a diminuição das presas naturais afetam diretamente suas populações. Ainda assim, ela continua reinando nos céus africanos, silenciosa e dominante. No fim, a águia marcial representa o poder da observação e da paciência na vida selvagem. Ela não vence pela quantidade de ataques, mas pela certeza do momento certo, um verdadeiro símbolo de soberania nas alturas. Antes que você veja qualquer movimento entre as sombras, já existe algo observando cada passo seu. O leopardo é assim, silencioso, discreto e completamente no controle do ambiente. Imagine caminhar por uma floresta ou savana, achando que está sozinho, sem perceber que bem acima, entre os galhos ou atrás da vegetação, um dos caçadores mais eficientes da natureza acompanha tudo com calma absoluta. Conversando francamente, o leopardo não anuncia sua presença. Ele simplesmente age quando decide. Na vida selvagem, o leopardo é um predador solitário e extremamente versátil. Ele vive em diferentes habitats, desde savanas abertas até florestas densas e áreas montanhosas, adaptando-se com facilidade. Sua dieta é variada e inclui desde pequenos roedores até presas grandes como antílopes. O ataque é rápido e preciso, baseado no fator surpresa. Uma de suas características mais impressionantes é a força. O leopardo é capaz de arrastar presas maiores que ele para o alto das árvores, protegendo o alimento de outros predadores. Mesmo sendo tão habilidoso, o leopardo enfrenta constantes ameaças. A perda de habitat, a caça ilegal e os conflitos com seres humanos reduziram muitas populações ao redor do mundo. Ainda assim, ele continua sobrevivendo graças à sua inteligência, discrição e capacidade de adaptação. No fim, o leopardo representa a arte da sobrevivência silenciosa. Ele não precisa de barulho nem de exibição para dominar. Sua força está no equilíbrio entre paciência, precisão e instinto, características que o mantêm como um dos grandes símbolos da vida selvagem. Antes que você perceba qualquer movimento na savana, duas orelhas enormes já estão captando cada som do chão. A raposa orelhuda parece sempre estar escutando um segredo que o ambiente ainda não revelou. Imagine caminhar por uma área aberta e notar esse pequeno animal avançando com calma, atento até ao menor ruído sob a terra. Conversando assim, fica fácil entender que para ela, ouvir bem é tão importante quanto ver ou correr. Na vida selvagem, a raposa orelhuda é especializada em capturar insetos, principalmente cupins e besouros, que localiza graças à sua audição extremamente apurada. Diferente de outros canídeos que caçam presas maiores, ela adotou uma estratégia energética mais eficiente, alimentando-se de recursos abundantes e fáceis de encontrar. Vive em pares ou pequenos grupos familiares, geralmente ativos durante a noite ou ao amanhecer, quando as temperaturas são mais amenas. Apesar da aparência delicada, a raposa orelhuda é resistente e bem adaptada a ambientes áridos e savanas africanas. Suas grandes orelhas ajudam não apenas na audição, mas também na dissipação de calor, funcionando como um sistema natural de resfriamento. Mesmo enfrentando a perda de habitat e a presença humana, ela continua sobrevivendo graças à sua especialização e comportamento cauteloso. No fim, esse animal mostra que, na natureza, prestar atenção aos detalhes pode ser a diferença entre desaparecer ou continuar existindo silenciosamente na paisagem.
Entre a grama alta e o silêncio atento da savana, algo se move com elegância quase invisível. O serval não invade a paisagem, ele se mistura a ela. Imagine estar observando um campo aberto e, de repente, perceber um corpo esguio, orelhas grandes e olhos focados em um único ponto no chão. Conversando assim, dá para dizer que o serval não caça pela pressa, mas pela precisão absoluta, como se cada salto fosse calculado com antecedência. Na vida selvagem, o serval é um predador solitário, especializado em caçadas rápidas e extremamente eficientes. Suas longas pernas permitem saltos verticais impressionantes, usados para capturar roedores, aves e pequenos répteis escondidos na vegetação. As grandes orelhas funcionam como verdadeiras antenas, capazes de captar os menores sons de presas sob a grama. Essa combinação de audição aguçada e agilidade transforma o serval em um dos caçadores mais precisos da savana africana. Apesar de sua habilidade, o serval também enfrenta desafios constantes. A perda de habitat, a caça ilegal e o conflito com humanos ameaçam algumas populações, especialmente em áreas onde a natureza cede espaço às cidades e plantações. Ainda assim, ele continua resistindo, adaptando-se a diferentes ambientes, incluindo zonas úmidas e regiões agrícolas. No fim, o serval representa a arte da caça silenciosa, provando que, na vida selvagem, elegância, estratégia e atenção aos detalhes podem ser tão poderosas quanto força bruta. Há nomes que já carregam um aviso embutido, e Mamba Negra é um deles. Antes mesmo de vê-la, você sente que algo ali exige respeito absoluto. Imagine caminhar por uma trilha quente da África e perceber um movimento rápido, elegante e preciso demais para ser ignorado. Conversando assim, dá para dizer que a mamba negra não vive de ameaças visíveis. Ela impõe tensão apenas por existir, como se o ambiente ao redor soubesse quem chegou. Na vida selvagem, a mamba negra é uma das cobras mais rápidas e venenosas do mundo. Vive em savanas, florestas abertas e áreas rochosas, passando grande parte do tempo em tocas ou escondida na vegetação. Seu corpo longo e esguio permite deslocamentos extremamente rápidos, tanto no chão quanto entre arbustos. Ela se alimenta principalmente de pequenos mamíferos e aves, usando um veneno neurotóxico poderoso que age com rapidez impressionante. Diferente do que muitos imaginam, a mamba negra evita confrontos e só ataca quando se sente ameaçada ou encurralada. O que torna essa cobra ainda mais temida é sua inteligência e comportamento defensivo. Quando pressionada, ela pode levantar parte do corpo, abrir a boca escura e reagir com ataques sucessivos, tudo em poucos segundos. Apesar da fama mortal, seu papel ecológico é fundamental para o controle de roedores e o equilíbrio do ambiente. No fim, a mamba negra representa o lado extremo da eficiência na natureza. Ela não precisa de tamanho ou força bruta. Sua combinação de velocidade, precisão e respeito ao próprio território a transforma em um dos símbolos mais intensos e fascinantes da vida selvagem africana. Há um instante quase invisível entre o silêncio e o salto perfeito. E é exatamente ali que o caracal existe. Imagine caminhar por uma paisagem árida ou por campos abertos e, sem perceber, ser observado por olhos atentos escondidos entre pedras e arbustos. As orelhas negras com longos tufos se destacam como marcas de um predador elegante, mas letal. Conversando assim, dá para dizer que o caracal não chama a atenção pelo tamanho, e sim pela precisão com que transforma cada movimento em vantagem. Na vida selvagem, o caracal é um caçador solitário e extremamente ágil, conhecido por seus saltos impressionantes. Ele é capaz de capturar aves em pleno voo, lançando o corpo para o alto com força e coordenação perfeitas. Sua dieta inclui pequenos mamíferos, aves e roedores, o que o torna altamente adaptável a diferentes habitats, desde desertos e savanas até regiões montanhosas. O caracal prefere agir sob o manto da discrição, evitando confrontos e dependendo quase totalmente do elemento surpresa. Mesmo com tantas habilidades, o caracal enfrenta ameaças constantes. A destruição do habitat e os conflitos com criadores de gado reduzem suas áreas de atuação,
forçando o animal a viver cada vez mais próximo de humanos. Ainda assim, ele continua se adaptando, mantendo seu comportamento furtivo e eficiente. No fim, o caracal simboliza a elegância silenciosa da vida selvagem, mostrando que nem sempre é o maior ou o mais visível que domina, mas aquele que sabe quando agir, como saltar e quando desaparecer novamente no cenário natural. Quando o sol começa a se pôr e a savana troca o dourado pelo laranja profundo, uma silhueta esguia passa quase despercebida entre os arbustos. O chacal de dorso preto surge nesse momento, como se a noite fosse o seu verdadeiro território. Imagine estar observando a paisagem e notar aquele dorso escuro recortando o horizonte. Atento, curioso e sempre em movimento. Conversando assim, fica claro que esse animal não espera oportunidades. Ele as cria. Na vida selvagem, o chacal de dorso preto é extremamente adaptável e inteligente. Vive tanto sozinho quanto em pares ou pequenos grupos, ajustando seu comportamento conforme o ambiente e a disponibilidade de alimento. Sua dieta é variada e inclui pequenos mamíferos, aves, insetos, frutos e até restos deixados por grandes predadores. Essa flexibilidade alimentar permite que ele sobreviva em diferentes regiões da África, desde savanas abertas até áreas semiáridas e zonas próximas a assentamentos humanos. O que torna esse chacal ainda mais interessante é sua forte ligação social quando forma pares. Muitos permanecem juntos por toda a vida, cuidando dos filhotes de forma cooperativa. Mesmo enfrentando perseguição humana e mudanças constantes no ambiente, o chacal de dorso preto continua prosperando graças à sua astúcia e capacidade de adaptação. No fim, ele representa o lado resiliente da vida selvagem. Não o mais forte, nem o mais rápido, mas aquele que entende o ambiente, se ajusta a ele e segue em frente quando outros não conseguem. Antes que a água se mova, o perigo já está ali. O crocodilo do Nilo não anuncia sua presença com barulho ou velocidade. Ele prefere o silêncio absoluto. Imagine estar à beira de um rio calmo. Tudo parece tranquilo, até perceber dois olhos quase invisíveis acima da superfície. Conversando assim, fica claro que esse predador não depende da surpresa por acaso. Ele construiu sua estratégia em milhões de anos de paciência. Na vida selvagem, o crocodilo do Nilo é um dos maiores e mais perigosos répteis do planeta. Vive em rios, lagos e pântanos da África, passando a maior parte do tempo parcialmente submerso, esperando o momento ideal para atacar. Sua dieta é variada e inclui peixes, aves e grandes mamíferos que se aproximam da água para beber. Quando ataca, o faz com força explosiva, usando mandíbulas extremamente poderosas para agarrar a presa e puxá-la para dentro da água, onde o controle é total. Apesar da aparência pré-histórica, o crocodilo do Nilo é um animal altamente eficiente e adaptável. Ele pode passar longos períodos sem se alimentar, protege seus ninhos e demonstra comportamentos complexos de cuidado parental. No entanto, conflitos com humanos e a destruição de habitats ameaçam sua sobrevivência em algumas regiões. No fim, esse crocodilo simboliza o lado mais antigo e implacável da vida selvagem, lembrando que a natureza não precisa evoluir em forma para continuar perfeita em função. Poucos passos são tão pesados quanto aqueles que fazem a terra estremecer levemente sob a savana. O rinoceronte avança sem pressa, como se nada ao redor fosse capaz de contestar sua presença. Imagine conversar enquanto observamos esse animal surgir entre a vegetação, com a cabeça baixa, o chifre apontado e o corpo maciço coberto por uma pele que parece uma armadura viva. Não há pressa nem espetáculo, apenas força concentrada em cada movimento. Na vida selvagem, o rinoceronte é um herbívoro de grande porte que passa boa parte do dia se alimentando de capim, folhas e arbustos dependendo da espécie. Ele vive de forma solitária ou em pequenos grupos e possui uma visão limitada, compensada por um olfato e audição extremamente aguçados. Quando se sente ameaçado, reage com ataques rápidos e diretos, alcançando velocidades surpreendentes para um animal tão grande. Seu comportamento territorial e sua resistência fazem dele um dos grandes símbolos da fauna africana. Apesar de toda essa imponência,
O rinoceronte é uma das espécies mais ameaçadas do mundo. A caça ilegal, impulsionada pelo comércio do chifre, e a perda de habitat colocam sua sobrevivência em risco constante. Ainda assim, ele continua resistindo, carregando milhões de anos de história evolutiva. No fim, o rinoceronte representa a força silenciosa da natureza, lembrando que até os animais mais poderosos precisam de proteção para continuar existindo em um mundo em rápida mudança. Tudo parece menor quando ele chega. O elefante africano não precisa disputar espaço, porque o espaço se reorganiza ao redor dele. Imagine caminhar pela savana e sentir o chão vibrar levemente a cada passo pesado, enquanto um gigante avança com calma, inteligência e absoluta consciência do próprio tamanho. Conversando assim, dá para perceber que não estamos falando apenas do maior animal terrestre do planeta, mas de uma presença que impõe respeito sem recorrer à agressividade. Na vida selvagem, o elefante africano vive em grupos familiares, liderados por fêmeas experientes, que guardam a memória das rotas, fontes de água e perigos do território. Esses animais passam grande parte do dia se alimentando de capim, folhas, frutos e cascas de árvores, consumindo enormes quantidades para sustentar seus corpos massivos. Sua tromba é uma ferramenta incrivelmente versátil, usada para comer, beber, se comunicar, demonstrar afeto e até defender-se. Além disso, a inteligência e a capacidade emocional do elefante chamam a atenção, com comportamentos sociais complexos e fortes laços entre os membros do grupo. Apesar da força e do tamanho, o elefante africano enfrenta sérias ameaças. A caça ilegal pelo marfim e a perda de habitat colocam a espécie em risco em diversas regiões da África. Ainda assim, ele continua desempenhando um papel fundamental no ecossistema, abrindo caminhos na vegetação, espalhando sementes e moldando a paisagem por onde passa. No fim, o elefante africano representa a combinação perfeita entre poder e sensibilidade. Um gigante que ensina que verdadeira grandeza não está apenas no tamanho, mas na memória, na cooperação e no equilíbrio com a natureza. Há momentos na savana em que o ar parece ficar mais pesado, e geralmente é porque um grupo deles está por perto. O búfalo africano não se move como um animal comum, mas como uma força coletiva. Imagine observar um bando avançando lentamente. Corpos massivos lado a lado, chifres curvados formando uma linha quase impenetrável. Conversando assim, fica claro que esse não é um animal que se enfrenta sozinho. Ele representa a união transformada em poder bruto. Na vida selvagem, o búfalo africano vive em grandes manadas que podem reunir centenas de indivíduos. Essa vida em grupo é sua maior defesa contra predadores, inclusive leões. Diferente de muitas presas, os búfalos não fogem facilmente. Quando ameaçados, podem cercar o inimigo e atacar de forma coordenada. Alimentam-se principalmente de capim e passam grande parte do dia pastando e buscando água, sempre atentos a qualquer sinal de perigo no ambiente. O mais impressionante é a memória e a cooperação dentro da manada. Há registros de grupos retornando para resgatar indivíduos atacados, mostrando um nível de defesa coletiva raro entre grandes herbívoros. Mesmo assim, o búfalo africano enfrenta desafios como doenças, perda de habitat e conflitos com humanos. No fim, ele simboliza a força da resistência na vida selvagem. Não é apenas tamanho ou agressividade, mas a união e a lealdade ao grupo que transformam o búfalo africano em um dos animais mais respeitados da África. Você precisa saber sobre esses animais incríveis. À primeira vista, tudo parece calmo demais para ser perigoso, e é exatamente aí que mora o engano. O hipopótamo surge nas águas como uma presença tranquila, quase preguiçosa, mas basta um olhar mais atento para perceber que ali existe força em estado bruto. Imagine estar à beira de um rio africano ao entardecer e ver aquele corpo enorme emergindo lentamente, como se o próprio rio estivesse ganhando forma. Conversando assim, dá para dizer que o hipopótamo não precisa parecer agressivo para ser um dos animais mais temidos da África.
Na vida selvagem, o hipopótamo passa a maior parte do dia submerso ou parcialmente dentro da água, usando rios e lagos para manter o corpo fresco. À noite, ele sai para pastar, caminhando longas distâncias em terra firme para se alimentar de capim. Apesar de ser herbívoro, é extremamente territorial e reage com violência quando sente que seu espaço ou seus filhotes estão ameaçados. Suas mandíbulas enormes e presas afiadas tornam qualquer confronto um grande risco, seja para outros animais ou para humanos. O mais impressionante é como um animal tão pesado consegue se mover com rapidez surpreendente, tanto na água quanto em terra. O hipopótamo desempenha um papel importante no ecossistema, influenciando a vegetação e até o curso dos rios por onde passa. No entanto, enfrenta ameaças como a perda de habitat e a caça ilegal. No fim, o hipopótamo nos lembra que a aparência engana na natureza. Por trás do comportamento aparentemente tranquilo, existe um gigante poderoso, moldado para sobreviver e dominar um dos ambientes mais disputados da vida selvagem africana. E assim, quando o sol se põe, a savana não perdoa os fracos e consagra os que resistem. Se essa batalha pela sobrevivência te prendeu até o fim, deixa o like, compartilha o vídeo e escreve nos comentários qual animal mais te impressionou. Nos vemos no próximo confronto da natureza.